Fui traída, e agora? O que fazer? Se você é uma pessoa normal, se você tem um casamento, não de uma celebridade, como a maioria, né? Que acha que pode fazer o que quer, que combina já antecipadamente, olha, aqui entre nós a gente vai ser casado, mas a hora que eu tiver a fim de ficar com alguém eu fico. Se você tiver a fim de ficar com alguém, tranquilo também. Para essas pessoas, traição é uma forma só de apimentar o relacionamento. Sim. De fazer a coisa ficar mais caliente. Sim. Se você não é uma pessoa assim... Se é um ser humano normal, né? Assim como nós somos, a traição, ela dói e dói muito. Mas você, querido, tem 3 opções, né? Primeira opção é você, né, separar. E dentro dessa opção, nós não temos muitas coisas a dizer, né? Porque aí já parte, né, questão, né, de parte jurídica, filhos, se tiver patrimônio, aí já não é nossa área, apesar de a gente ter, assim, um pouquinho, né, de experiência nessa questão, porque tanto eu como minha esposa, se você é alguém que tem acompanhado o nosso canal nesses meses, desde o começo, nós já explicamos que nós somos oriundos, né, de um primeiro casamento, ou seja, nós estamos no segundo casamento agora. Então, primeira opção é trair. Agora, a terceira opção, né, é você, né, pagar com a mesma moeda. Verdade. Colocar um chifrão. É isso aí. Né? Foi traído, então vou trair também. Você não vai optar pela separação, vai ficar com a pessoa e você também vai pagar com a mesma moeda. Agora, sabendo que, fazendo isso, você vai se equiparar, né, à pessoa que te traiu. Você vai passar por cima dos seus princípios e também dos seus valores, tudo aquilo que um dia você defendeu e até, né, ensinou para os seus filhos. Dependendo da idade dos seus filhos, você vai passar por cima de tudo isso, correndo o risco do feitiço virar contra o feiticeiro. Se você perder a moral diante dos seus filhos ou diante, né, da sua família. Então, essa é a terceira opção. Agora, nós queremos falar sobre a segunda opção. Nós pulamos de forma assim proposital, que é a restauração, né, filho? Sim, nós cremos na restauração, né? Sim. Cremos que quando a pessoa quer, mesmo acontecendo um caso de traição, há possibilidade de você restaurar o seu relacionamento novamente. Sim. Se houver, claro, algumas coisas que a gente vai falar aqui. Algumas dicas nós queremos dar para vocês. Agora, entenda uma coisa, querido, que não vai ser fácil. Nós já acompanhamos, né, alguns casais que passaram por essa questão de traição. É doloroso, mas é possível acontecer. O problema é que a maioria das pessoas, elas assim, optam pelo caminho, né, mais fácil. E qual o caminho mais fácil? É o caminho de separação. Sim, desistir. Olha, cada um vai pro seu lado e tal, se vire e tudo. Então, queridos, a primeira coisa, filho, que nós queremos, assim, falar com vocês que é um processo. A restauração, ela é um processo. Não vai acontecer, né, essa restauração de um dia para o outro, né, filha? O ponto principal nesse processo, eu acredito, né? Eu creio que Nelson também pensa como eu, é os dois querem a restauração, né? Sim. A mulher e o marido, independente de quem fez, né? O desejo de não perder a família. Então a pessoa deseja continuar no casamento, os dois de comum acordo vão para esse processo de restauração e vão conseguir. Sim, precisa haver, querido, perdão, né? Sim. Né? A pessoa, né, precisa, quem traiu, precisa se perdoar, né? Porque, né, traiu. Porque às vezes a pessoa, né, traiu, né, alguém gente boa, né, alguém muito legal, alguém que não merecia de jeito nenhum, e essa pessoa, né, ela começa a carregar, né, uma culpa. E às vezes essa culpa que a pessoa está carregando atrapalha também nesse processo. A pessoa olha assim para o cônjuge e fala assim, cara, ele é tão bom, ou ela é tão bom, sempre foi bom comigo, por que eu fui fazer isso com essa pessoa? E isso pode atrapalhar. Então, perdão por parte, né, de quem fez e perdão também parte da pessoa que foi traída. Você também precisa perdoar a pessoa. E a partir desse momento, aí vai começar, né, esse processo. Agora, nesse processo,
uma das coisas que vocês precisam combinar é não lançar no rosto o que aconteceu. A partir do momento que você decide dar uma segunda chance para a pessoa que te traiu, é como se você começasse, zerasse a conta, né? Sim, a gente costuma falar sobre zerar a conta. Sim. Você quer uma restauração, então você vai falar assim, a partir de hoje o que passou, acabou, passou, aconteceu, mas eu decidi perdoar, e perdoar não é que a sua memória acabou, não é isso, não né? Eu sou doida, acabou minha memória, eu não vou lembrar mais, não é isso. Você decide perdoar, é uma decisão. E um dos pontos é não ficar lançando no rosto. Lembra que você fez, jogando na cara toda hora. Porque aí seria impossível haver uma restauração quando em todo tempo você diz que perdoa e toda hora você está falando para o outro que o outro errou com você. Verdade, verdade. Então, queridos, e outro passo dentro desse ponto é vocês decidirem viver uma cultura de transparência. Porque lembre-se de uma coisa, a restauração ela precisa partir, né, dos dois, ou seja, das duas partes. Não adianta só apenas uma pessoa ela querer que o relacionamento seja restaurado e o outro, né, ou a outra fala assim, tá tranquilo, vamos ver o que vai dar. Não, vocês precisam se perdoarem, vocês precisam, querido, decidir, né, não lançar mais em rosto, e também vocês precisam optar por uma cultura de transparência. E o que era uma cultura de transparência? É uma cultura seguinte, aonde os segredinhos não podem existir, aonde o seu esposo precisa ter acesso, né, ao seu celular, ele tem que ter, ou e o contrário também, a esposa precisa ter acesso, né, ao celular, às senhas. Você não vai poder, querido, aquela questão, né, aquele miguezinho que você dava, né? Saia do trabalho às vezes 5 horas da tarde e falava, né, que estava fazendo hora extra, chegando em casa 9 horas da noite, 10 horas da noite, estando, né, entre aspas, com os amigos. Por quê? Se você continuar, querido, com as mentirinhas na mentalidade de algumas pessoas, as mentirinhas brancas, o que vai acontecer? O seu cônjuge demorou a chegar, ele sabe a hora que você sai do trabalho, vai ligar para lá, o fulano de tal já saiu daqui, tem meia hora, 1 hora, 2 horas, e você chega em casa 4, 5 horas depois. E na verdade, quando há uma traição, há tipo como quebrar alguma coisa, né? Você quebra a confiança. Para você reconquistar essa confiança, você precisa mudar suas atitudes. Sim. Agora, se antes você escondia um monte de coisa, não tinha uma vida de transparência, é uma vida toda obscura, tudo meio escondido, o outro não conseguia nem saber se é verdade ou se é mentira o que você está falando. Como que vai ter restauração? Verdade. Então, se precisa ter uma cultura de total transparência, porque não existe essa questão de, eu vou esconder, ou aqui eu não pode mexer. Como é que pode? Você está casado com alguém e você está escondendo as coisas, né? Sim, sim. E o que nós estamos colocando aqui, queridos, parece até contraditório, porque como vocês nos ouviram aí no começo do vídeo, nós estamos no nosso segundo casamento. Aí vocês podem falar assim, então na vida de vocês já não funcionou, não. Realmente, na nossa vida não funcionou. E por que não funcionou? Lembram que nós acabamos de falar que a restauração ela precisa vir da parte das duas pessoas, ou sendo do casal. No nosso caso, nós tentamos e tentamos muitos, e até, né, no meu caso, eu fiquei alguns anos até tentando, mas infelizmente, né, a outra parte, né, não quis, então deu no rompimento, na separação, infelizmente. Agora, não quer dizer que o que aconteceu conosco, né, vai acontecer com você, ou seja, não aconteceu com vocês, então não tem mais jeito para ninguém. Não, querido, não tem jeito. Cada caso é um caso, né? A gente conhece vários casos de pessoas que passaram por essa questão e que conseguiram recomeçar plena e ficar melhor do que era antes, né? Houve uma restauração, houve uma transformação. No nosso caso, não deu certo, né? E a gente até sempre conversa sobre isso, que como a gente tem filhos, a gente fala, tão bom se não tivesse dado errado o primeiro casamento, não que a gente não se ame, mas para que nossos filhos não sofressem, né? A distância do pai, a distância da mãe, essa questão toda. Mas não depende às vezes só de... Não depende só de uma parte. Os dois precisam querer, né?
Porque é o ponto principal. Se os dois querem, tem como dar certo. Sim. Né? Agora, só um lutar, você vai trabalhar geralmente em vão, né? Que foi o que aconteceu com a gente durante muitos anos tentando, muitos anos de traição, muitos anos, e deu no que deu, acabou. Verdade. Vamos lá então, queridos. Passo 2, querido, para que haja uma restauração. Você, apesar de não ter nenhuma não tem nenhuma justificativa para que haja uma traição. Mas você precisa entender uma coisa também. Você precisa ser sincero, parar, pensar e ver se você que foi traído, se você teve alguma parte, ou seja, alguma colaboração, você de alguma maneira facilitou para que o seu cônjuge ele viesse te trair. E eu vou repetir para você não distorcer minha palavra. Não há nenhuma justificativa para que haja traição, mas infelizmente algumas pessoas abrem legalidade. E uma delas, sabe qual é? Na hora de uma discussão, que fica acalorado o clima ali, por qualquer situação, você fala assim, se você quiser, você pode sair, pega suas coisas e vai embora. E aproveita, pode arrumar outra também, ou outro também. Ou seja, você manda o seu cônjuge embora. E isso, às vezes, uma vez, 2 vezes, 10, vai, né? Até que chega a hora. Do tempo acontecendo, e isso vai desgastando o relacionamento. E aí, num dia desse que você falou, vai embora, não, arruma outra pessoa e tal, chega lá no serviço ou em qualquer outro lugar, esbarra com alguém muito simpático, né? Muito agradável. Aí lembra do problema que está tendo em casa, da pessoa que está repetindo, porque a questão de alguns problemas é a repetição, né? Isso vai desgastando, e aí... Até que chega o dia, né? Não é certo, mas é uma coisa que você cooperou para a coisa acontecer, né? É verdade. E, queridos, e por que nós estamos falando isso? Porque nós conhecemos na nossa família um caso desse, né, filha? Sim. Conhecemos na nossa família um caso desse. A pessoa, né, discussão, mandava o outro embora, mandava embora. Chegou um dia... Até que um belo dia... Foi embora, não quis mais voltar. Não quis mais voltar. A pessoa que mandava embora se arrependeu, viu que... né, porque quando você tá junto, às vezes você acha que o outro é chato, que o outro é isso, é aquilo. Depois que perde... Verdade. Aí já não teve mais jeito. E outro ponto também, que quando nós falamos sobre abrir algumas concessões, você talvez fora ou é uma pessoa que não se trata muito na questão da higiene pessoal. Talvez o seu esposo ou a sua esposa já cansaram de falar com vocês. Olha, tem que tomar banho, tem escova o dente, tem que se amar, troca de meia, né? Lava o pé, esse chulé. Sim, tal. Então... Porque por mais que você ame alguém, a parte da higiene ela é importante, né? Já pensou, você vai dormir com uma pessoa, a pessoa vai te abraçar assim... Aquele mau hálito, o CC, pelo amor de Deus, queridos, né? E nós conhecemos também, né, um casal que infelizmente eles se separaram, que o camarada ele se embriagava todos os dias. Todos os dias o camarada bebia. E a esposa desse camarada, uma princesa, né, filha? Uma princesa e tudo. E o camarada todo dia dormia bêbado. E ele queria manter, né, relação, né, com ela, bêbado, igual fedendo, uma porca, não era só fedendo, não tomava era bêbado banho. Sem tomar banho ainda, além de tudo isso, né? E é verdade, verdade. E aí acabou o relacionamento se desgastou. E a moça sempre falando com ele. Ela lutando, falando com ele pra ele parar, pra ele se cuidar, que ele ainda era jovem e que ele tava fedendo e que ela não tava querendo, mas... Sim. Já imaginou? Se coloca no lugar de uma pessoa, né? É complicado. É difícil. É complicado. Talvez de fora seja fácil, né? Falar, né? Julgar agora, a pessoa o outro, que tá dentro, né? É complicado.
Agora, não só essa questão, mas também pessoas que, de repente, a pessoa, né, que foi embora, ficava reclamando que você ficava muito tempo com amigos na porta de botequim, que você ficava só nas redes sociais, dando valor, que você ficava, né, também na casa de parentes, enfiado na casa de parente, e essa pessoa cobrando de você a sua presença, e você trabalhava de segunda a sexta, no sábado, domingo, ao invés de você ficar, né, com a sua companheira ou com o seu companheiro, você ia para a casa da sua mãe, você ia para a casa dos seus pais, e lá ficava e nem esquentava a cabeça, vivia como se não fosse casado. Então, tudo isso pode levar a uma traição. Tudo isso. Então, você precisa ser sincero e o que? Cara, ele ou ela me traiu, mas eu facilitei. E nesse processo da restauração, você não abrir mais essas concessões que nós acabamos de falar e outras também, claro, que nós nem falamos aqui. Porque tem muitas, gente. Que poderia falar, né? Que as pessoas fazem, né? Às vezes aquela questão também da pessoa ser chata, murmuradora, reclamar. Que às vezes a pessoa pensa assim, o melhor lugar para estar é no trabalho. Não quer ir para casa. Sim. Então tem que pensar. Tem que pensar. E terceiro e último ponto, que nesse processo da restauração, é você buscar ajuda externa. Sim. E que ajudas externas são essas? Vocês procurarem uma rede de apoio. E quando nós falamos sobre rede de apoio, vocês podem procurar, né? Um terapeuta de casais, né, filha? Sim. Terapeuta de casais. Bons conselheiros, porque uma coisa que acontece muito nessa questão, alguém traiu o outro e tal, é você ter pessoas que te dão bons conselhos, porque se você tiver maus conselheiros, o que eles vão falar? Chuta! Não vale a pena, não vale a pena, você tá nova, você é bonito, vai dar a volta por cima, recomeça a sua vida, você vai encontrar coisa bem melhor, que alguns maus conselheiros vão fazer isso. Sim. Agora, os bons conselheiros vão te dar um caminho, né? Vai te falar... Vai falar para você ter paciência, vai te ajudar, te dando algum tipo de estratégia, né? Sim. Eu já vi situações assim, vai te dar bons conselhos. Então, precisa ter uma rede de apoio, bons conselheiros. Pessoas que têm um casamento que você vê que é um casamento estruturado, não é que é perfeito, que a gente não está dizendo sobre perfeição, a gente sabe que é onde há pessoas sempre vai haver falhas, mas aquelas pessoas que te inspiram, você fala, poxa, que casamento, né? Legal, sim, né? Sim. O pessoal se dá bem há tantos anos junto e tal, já enfrentaram tantas coisas e estão juntos até hoje e tal, família aí, firme, né? Verdade. E se vocês optarem para buscarem a terapia de casais, o que é legal nessa questão de terapeuta, né, de terapia de casais, é que lá vocês juntos, né, vocês têm que ir juntos, vocês vão receber várias missões, várias tarefas para vocês colocarem em prática até a próxima reunião. E quando chegarem na próxima reunião, o terapeuta, né, ou a terapeuta vai pedir, né, a prestação de contas. Então, vão ser vários gestos, vários passos que eles vão falar para vocês para que essa restauração ela venha acontecer. Então, vocês podem, né, buscar essas ajudas externas, não só de bons conselheiros, mas também terapeutas de casais também. E outra coisa também, hoje existe vários e vários seminários que falam sobre casamentos. Então, querido, se você está nessa fase, ou de repente, né, eu peço a Deus, né, que você não venha né, entrar numa fase como essa, então você pode até ir para seminários como prevenção, né, filha? Sim, como prevenção. Isso aí. Porque às não vezes, precisa esperar acontecer uma traição, um problema familiar para buscar conhecimento, né? O conhecimento faz diferença. Quando você adquire conhecimento e coloca em prática, porque não adianta você conhecer e não praticar, e coloca em prática, isso vai te blindar, né? Vai ser uma proteção. Você vai falar, pô, eu lembro que a mulher tem algumas fases, assim, o cara vai começar a entender, a mulher vai começar a entender que o homem tem uma maneira de pensar e de sentir diferente da mulher, e isso vai evitar problemas futuros, né? E uma das coisas, uma mentalidade errada, sabe qual é?
Aí eu vou pagar 100 conto, 200 conto para ficar sentado lá ouvindo um cara que eu nem conheço falando uma porção de coisa. Queridos, mas olha só, se você pagar, né, 100 reais, 200 reais, às vezes para participar de uma palestra, 2 palestras, né, exemplo, de 1 hora, né, por dia, 2 horas por dia, queridos, isso vai fazer toda a diferença na sua vida, pode fazer toda a diferença, porque é igual quando você vai ler um livro, você já parou para pensar, né, sobre livros? Livro é o seguinte, você paga 30, 40, 50 reais em experiências de 30 anos de uma pessoa. Sim. 40 anos de vivência, né, de uma pessoa que sintetizou colocando em um livro e falou assim, ó, toma, né, 30 reais para você. Você não teve que viver 30 anos para aprender. Cara, o que alguém viveu e compartilhou conhecimento com você. E de igual forma são as palestras, os seminários. É alguém que, ainda que não tenha vivido, né, aquelas situações todas, mas é alguém muito experimentado por trabalhar nessa área de casais, né, de crenças limitantes, de vários, né, conceitos e preconceitos em relação, né, ao ser humano. Queridos, eles vão te dar envelopadinho na sua mão, falando assim, igual um buquê, ó, tá aqui. Se você fizer isso, você vai se dar bem. Se você fizer aquilo, você vai se dar mal. Assim, vai te dar tudo. E pagou quanto, filho, às vezes? Uma mixaria. E até porque quem às vezes está dentro de uma situação difícil, você não consegue enxergar com tanta clareza, né? Verdade. A respeito do assunto que você está vivendo. Você está emocionalmente envolvido. Então, quando tem alguém de forma externa ensinando, é maravilhoso. E às vezes, quando nós temos oportunidade, às vezes, de falar, né? De falar a uma comunidade, e quando nós falamos sobre casamento, sobre família, aí nós observamos as pessoas, já vê a mulher dá cutucada assim no homem, assim, ó. Porque às vezes a mulher está sempre falando com o cara e o cara não dá ideia, porque diz aquele ditado, santo de casa não faz milagre, faz milagre. Aí vem outro de fora, né? Vem eu, vem ela, fala a mesma coisa, que a mulher está falando um tempão, aí a mulher... Ai, meu Deus, tô um pouco resfriado, meu povo, perdoe. E às vezes vem outra pessoa de fora, fala a mesma coisa, que a mulher já está falando um tempão, aí o cara vai e fala assim, é verdade, né? É verdade. A mulher, eu tô falando com você um tempão, agora o camarada lá falou e você agora acredita. Mas é isso aí mesmo. Oh, Jesus. Vamos terminar por aqui, né, filho? Sim. Gente, nos perdoa que... Tô muito resfriado. Graças a Deus, você tá melhor que eu, né? Eu tô, graças a Deus. Melhor que eu. Tô muito quem resfriado. Pegou também foi você primeiro, né? Eita, e compartilhou comigo. Casamento é isso aí, meu povo. Ó, é na alegria e na tristeza. Então, meu povo... As bactérias, tudo. Então, meu povo, nós vamos ficando por aqui. Deixo para vocês aquele abraço e pedimos que vocês se inscrevam nesse canal. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem, tá bom? Então, tchau, tchau. Beijo no coração. Tchau.